Ju, Bia, tá contigo. Tá certo, Izinha. Boa noite pra você, boa noite a todos. A noite é de Clássico Rei e pela primeira vez desde o início da pandemia com a presença das duas torcidas na Arena Castelão. Falta pouco para a bola rolar e do lado de fora é grande a movimentação de torcedores. Quer ver só? Carlos Henrique Costa, apareça agora aqui no nosso telão e conte tudo pra gente. Você que acompanhou toda a movimentação, como é que tá por aí? Boa noite, amigo. Olha, Bianca, tudo bem? Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Do lado de dentro, onde eu estou nesse momento, a movimentação começa a se intensificar, mas mais cedo, há uns minutinhos, a gente estava do lado de fora, inclusive teve muita dificuldade para ter acesso aqui à Arena Castelão. A movimentação já era bem intensa, mas apesar dessa movimentação intensa, a gente tinha muito policiamento. A polícia estava lá, agentes da AGFIS estavam fazendo essa fiscalização, até porque o uso de máscara para entrar na Arena Castelão é obrigatório. Apesar de muitos torcedores não obedecerem, esse uso de máscara é obrigatório. Como você mesma falou, depois de muito tempo, não temos um Clássico Rei com torcida. O último aconteceu lá no comecinho de 2020 pela Copa do Nordeste. E olha só como é que está na situação nesse momento. Pedi para o Gilvan Vasconcelos mostrar. A gente tem uma divisão de ingressos, de 70% para o Fortaleza, que é o time mandante, e 30% para a torcida do Ceará. A gente pode observar, inclusive, que a distribuição das arquibancadas é até maior para a torcida do Fortaleza. A torcida do Ceará rotineiramente fica nesse lado da Arena Castelão, do lado de quem está à esquerda das cabines de imprensa. E aí, no momento em que os goleiros do Alvinegro de Porangabuçu aquecem, a torcida já está entoando esses cantos de ascensão, de paixão, de amor ao Ceará. E é isso que a gente mostra por aqui. Daqui a pouquinho, Bianca, a gente traz os detalhes desse jogo que vai acontecer às 8 da noite aqui na Arena Castelão. Combinado, Carlos. Ao longo da edição de hoje, a gente volta a mostrar mais desses momentos de expectativa antes de Fortaleza e Ceará entrarem em campo pela Série A do Brasileirão. O JC está só começando. Veja agora outros destaques do dia. Babá, de 20 anos, é morta a facadas pelo ex na casa dos patrões, em Brejo Santo. Em Camocim, balsa vira e caminhonete com turistas cai na água. Ceasa abre vagas para novos permissionários em Maracanaú, Barbalha e Tianguá. E ainda a proposta polêmica de um vereador da capital. Quem não se vacinar contra a Covid e ficar doente vai pagar pelo tratamento na rede pública. O Jornal da Cidade já está no ar. Em 3 cidades do interior cearense, só de ontem para hoje, 3 mulheres foram vítimas da violência de ex-companheiros. 2 delas morreram. Nadine Oliveira tinha 25 anos e foi assassinada no escritório de contabilidade onde trabalhava em Crateús, no sertão dos Inhamuns. O ex-companheiro foi preso ainda no local do crime. Nesta quarta-feira, durante o enterro, o pai da jovem, emocionado, pediu que as mulheres denunciem casos de violência doméstica para evitar tragédias como a que ocorreu com a família. Preciso que as mulheres tenham coragem, denunciem, certo? Não sejam objeto dos homens, não. Certo? Sejam mulheres, certo? Não fiquem sofrendo como se fosse um objeto qualquer. De propriedade de um ou de outro. Não. Em Brejo Santo, na região do Cariri, uma babá de 20 anos foi morta dentro da casa dos patrões pelo ex-namorado. Maria Letícia da Silva recebeu vários golpes de faca. O suspeito, Leonardo, usou a mesma arma para tentar tirar a própria vida, mas foi socorrido. Um homem incendiou a casa da ex-mulher na cidade de Iguatu, centro-sul do estado, após vê-la em um bar. Em seguida, ele ligou para avisar sobre o fogo. Os bombeiros foram acionados, mas a casa ficou destruída. Móveis, roupas, documentos. A moto do suspeito que estava no local também foi atingida. Ninguém ficou ferido. Ele está preso. 3 crimes, 3 prisões. E criminosos estavam usando fotos do delegado do Crato, cidade da região do Cariri, para tentar aplicar golpes. Hugo de Leon, boa noite. Olá, boa noite, Bianca. Boa noite para todo mundo. É isso mesmo. Os bandidos não estão mais respeitando nem as autoridades. Desta vez a vítima foi o delegado da Polícia Civil em Crato, Luiz Eduardo da Costa.
os golpistas criaram um WhatsApp com a foto do delegado e mandaram mensagens para pessoas conhecidas pedindo dinheiro. Aquela conversa envolvente, tentando se passar por ele, avisando que, enfim, precisava do dinheiro, que depois devolvia, estava sem carteira, o limite tinha excedido. Mas o fato é que uma das pessoas desconfiou que se tratava de um golpe, que não foi concretizado, e avisou o próprio delegado, que usou uma rede social para fazer o alerta e também dizer que algumas pessoas já estão identificadas e as investigações seguem, tentando capturá-los. Vamos ouvi-lo. Felizmente, as pessoas que eles tentaram enganar são pessoas conhecidas e não caíram no golpe. Nós já identificamos algumas dessas pessoas, infelizmente. Essas mensagens, a maioria são provenientes de presídio, né? Então é mais dificultoso para a gente individualizar o remetente, mas a gente está trabalhando para isso. Uma carreta bitrem carregada de brita tombou hoje de manhã no quarto anel viário em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. A carga ficou espalhada na pista, sentido interior capital, olha só. E a Polícia Rodoviária Federal precisou interditar o trecho enquanto um trator removia todo o material. O trânsito ficou bastante congestionado na região, mas não houve feridos. Nessa mesma região fica a central de abastecimento do Ceará, que está com vagas abertas para novos permissionários, pessoa física ou jurídica. As inscrições são pela internet e ao longo da reportagem você pode acessar o link para concorrer a uma delas no QR Code que aparece aqui na tela. Atualmente são 1.200 permissionários na Ceasa de Maracanaú, número que deverá crescer nos próximos dias. No dia 9 de novembro, aniversário de 49 anos da Ceasa, nós lançamos o edital para credenciamentos de novas áreas aqui na Ceasa Maracanaú. Poderão participar desses editais pessoas físicas e pessoas jurídicas. O edital, que já está em vigor, tem validade de 90 dias e pode ser prorrogado pelo mesmo período. As inscrições são feitas pela internet, por meio do site da Ceasa. As fichas dos concorrentes são analisadas por uma comissão técnica e a cada 15 dias, resultados parciais são divulgados. O mercado vai conseguir sim absorver perfeitamente, já que são áreas que estão ociosas. E com essa nova entrada desses novos permissionários vai dar uma revitalizada, novas ideias. Editais também foram abertos para receber novos comerciantes em pontos da Ceasa no interior do estado. A Ceasa Barbalha está com edital aberto para módulos e box também. E a Ceasa Tianguá está elaborando seu edital também para que a gente possa preencher 12 boxes que estão sendo construídos na Ceasa Tianguá. E o preço da lagosta subiu muito do ano passado para cá, mais de 100%. É que o custo com a produção do crustáceo, principalmente para os pescadores artesanais, também cresceu, a ponto de preocupar o setor. O preço da lagosta passou por uma grande variação durante a pandemia e pesa no bolso dos compradores. O aumento oscilou entre 44% e 105%. Na praia, o quilo da cauda chegou a R$ 350. No mesmo período do ano passado, era possível adquirir a parte mais apreciada do crustáceo por R$ 170. O quilo de lagosta viva passou de R$ 90 para R$ 130. Apesar do aumento parecer alto, os pescadores artesanais ainda tentam recuperar as perdas de anos anteriores. De acordo com a Federação dos Pescadores do Ceará, entre os anos de 2013 e 2017, a produção de lagosta ficou aquém do esperado. Foram anos difíceis para os pescadores artesanais. O número de embarcações no mar também reduziu. E somente agora que o preço é mais atrativo é que a categoria começa a pensar em lucro. Os representantes da FEPESA explicam que antes existiam cerca de 1.700 barcos em operação. Fatores como a pandemia e custos elevados de operação reduziram para aproximadamente 500 o número de embarcações licenciadas. A gente espera que a nossa inflação também não corroa o lucro do nosso pescador. Se eu não tiver uma produção que corresponda a eu tirar essa despesa, ainda pagar o meu trabalhador que está a bordo,
e manter pelo menos o mínimo da nivelação, que essa embarcação se mantenha, eu estou ameaçado. O presidente afirma que somente agora começou a valer a pena manter a atividade pesqueira aqui no estado. Mas em 2022, o tempo de pesca da lagosta ficou mais apertado e o crustáceo menor do que 14 centímetros não pode ser retirado pelos profissionais licenciados. O setor está aliviado por enquanto, mas a situação ainda é preocupante. Para nós é preocupante porque nos primeiros meses de atividade a gente produz, mas quando chega do mês de setembro, e outubro e novembro, muda totalmente o cenário da pesca. Os insumos de pesca e o combustível de abastecimento, eles são o fator que mais preocupa, que mais cria dificuldade para a atividade pesqueira. Erinaldo Dantas vai continuar na presidência da OAB Ceará pelos próximos 3 anos. O advogado foi reeleito nesta quarta-feira com 4.315 votos. A disputa contou ainda com Sávio Aguiar em segundo e Daniel Aragão na terceira posição. A eleição no estado foi marcada pela civilidade, sem registros de irregularidades. Os advogados cearenses definiram o nome que irá presidir a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, pelos próximos 3 anos. Ao todo, 20 mil advogados estavam aptos a votar em 8 zonas eleitorais espalhadas pelo estado. A principal delas em Fortaleza, no centro de eventos. A nossa eleição se pautou de acordo com as regras sanitárias do governo do estado do Ceará. Todos que estão aqui comprovaram a sua vacinação quase o ciclo completo. 3 candidatos concorreram neste ano. Erinaldo Dantas, atual presidente, que é professor de Direito Tributário, Sávio Aguiar, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, e Daniel Aragão, com trajetória marcada pela atuação na jovem advocacia. Com a eleição do presidente da OAB, também são eleitos os integrantes da diretoria, os conselheiros estaduais, os suplentes dos conselheiros estaduais, os conselheiros federais e também os seus suplentes. Ao todo, a chapa conta com 94 integrantes. A eleição da OAB é importante para toda a sociedade porque a instituição cumpre papel de mediação em períodos de tensionamento e de defesa dos cidadãos. Eu posso lhe dizer que de todas as eleições que aconteceram no sistema OAB, esta foi a que se deu com mais disciplinamento, com mais respeito. Foi uma eleição que se deu de forma tranquila, que acolá outro incidente, mas nada que comprometesse a eleição. Daqui a pouco, o vereador de Fortaleza quer que paciente com Covid que se recusou a tomar vacina pague pelo tratamento. E ainda, balsa vira em Camocim com turistas. O JC volta já. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. A pandemia não acabou e é por isso que não podemos deixar de lado as medidas de prevenção. Precisamos continuar nessa luta contra o vírus e fazer escolhas certas. Mantenha o distanciamento social, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel nas mãos. Escolha salvar a sua vida e a do próximo. Só paramos de lutar quando a batalha terminar. Uma campanha do Grupo Cidade de Comunicação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Quando você segue as redes sociais do Grupo Cidade, é possível conferir conteúdos exclusivos diariamente. Então acesse agora o nosso Twitter, @Grupo Cidade CE. O nosso Instagram, @Grupo Cidade Oficial. E o nosso link, Grupo Cidade de Comunicação. Fique junto com a gente todos os dias, o dia todo.
O número de mortes no trânsito caiu pela metade em Fortaleza nos últimos 3 meses. O de acidentes também. Mas tem algo que não muda. Os motociclistas continuam sendo as principais vítimas nas ruas da cidade. O César estava indo buscar as filhas na escola quando um motociclista colidiu com o carro dele. O resultado é esse que você vê, o braço ferido. Eu ia andando numa preferencial, devagar, eu devia estar com uns 20 ou 30 quilômetros, até porque eu ia cruzando uma rua que era íngreme. Ela tinha aquela baixadazinha e subia. E quando eu me deparei, um motoqueiro do meu lado, avançando a preferencial, pelo menos de 80 a 100 km por hora. Aí. E colidiu com o meu carro, estraçalhou o vidro dianteiro, o vidro traseiro e amassou toda a lateral do meu carro, literalmente. O César ficou ferido, mas o condutor da motocicleta levou a pior e ainda está internado. Eu e ele viemos na mesma ambulância para cá, só que ele veio com muitas dores no peito, dor na perna, no pé dele lá, eu acredito que... E coincidentemente, não sei porquê nem como, mas ele teve o mesmo ferimento no braço, só que do lado direito. Os inúmeros atendimentos prestados a quem sofre acidentes de trânsito aqui no IJF, que fica no centro da capital, evidencia o perfil da vítima, o motociclista, que está sempre mais vulnerável em qualquer trânsito. De acordo com o levantamento da AMC, os meses de agosto, setembro e outubro deste ano somaram 39 mortes ocasionadas por acidentes em vias da capital. Nos últimos 20 anos, a média desse trimestre era de 83 mortes em vias. Isso representa uma redução de 53%. O resultado é o menor desde o início da série histórica em 2001. Nós estamos bastante otimistas que ao final do ano, nós tenhamos mais um ano de redução de mortes em relação a acidentes de trânsito na nossa cidade. A redução da violência no trânsito é atribuída às ações conjuntas que envolvem educação no trânsito, engenharia, com a expansão das vias com velocidade de 50 km por hora e fiscalização preventiva. A nossa fiscalização está distribuída em todas essas regionais, nas principais vias e também nas vias internas aos bairros, mesmo aquelas com pouco fluxo de veículos também apresentam uma alta acidentalidade. Nós temos o monitoramento desses locais e nossa fiscalização é direcionada para esses pontos. Os números são muito positivos, mas ainda há uma preocupação com os condutores de motocicletas. Em outubro, 7 usuários de moto morreram no período, o que equivale a mais da metade das mortes. Resultado semelhante aos dos meses anteriores. A dona Antônia sabe da angústia de ter um parente que sofreu acidente de moto. Ela está no JF acompanhando o filho na recuperação. Arranhada aqui assim, não levou nem um corte. Só a reladura mesmo, e no joelho e aqui no ombro. Se tivesse capacete, tinha acontecido isso, né? Verdade. Olha, um vereador de Fortaleza está propondo que quem não se vacinar contra a Covid, ficar doente e for hospitalizado na rede pública da capital, pague por esse tratamento. Ana Flávia Bezerra tem os detalhes desse projeto de indicação. Ana, boa tarde para você. Boa noite para você. Boa tarde. Oi, Bianca, boa noite a você e a todos que assistem ao JC. Olha, Bianca, o vereador autor aí desse projeto de indicação é o Gardel Rolim, do PDT. Esse projeto já foi apresentado aí à Câmara dos Vereadores pelo próprio Gardel Rolim e deve seguir aí nos próximos dias para votação. E o que é que diz, esse projeto? Ele diz que serão consideradas pessoas que não quiseram se vacinar, aquelas que não compareceram ao local de vacinação, mediante aí ao seu agendamento, e também aquelas que mesmo não comparecendo não terão aí como justificarem aí a sua falta através de um atestado médico. Esse projeto de indicação, ele diz o que mais, Ele sugere que as pessoas que contraírem o vírus da Covid-19, que forem internadas em uma unidade de saúde da rede pública, elas irão aí pagar pelo seu tratamento. Isso será uma forma aí de devolver aos cofres públicos, o dinheiro que foi gasto com elas por conta de uma escolha delas mesmas. E eu volto com você, Bianca. É isso, Ana. Apenas um projeto ainda, cabe muita discussão. Obrigada pelas informações, a gente vai ficar acompanhando por aqui. E até sexta-feira, os alunos da Rede Pública Municipal de Fortaleza que perderam o agendamento da vacina contra a Covid estão sendo levados pela Prefeitura para os postos de saúde. 50 ônibus foram disponibilizados pela Secretaria de Educação. Segundo o prefeito José Sarto, um mapeamento identificou cerca de 10 mil estudantes faltosos.
Ainda na capital, os pais de uma criança com doença rara montaram uma rádio online para dar voz e falar sobre os direitos de pessoas com deficiência. Um projeto pequeno na estrutura, mas gigante na intenção. 1, 2, 3, está no ar a programação da rádio Ame os Raros. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua participação. Ítalo e Rayane são pais da Ágata, uma criança com distrofia muscular congênita, uma doença rara. A falta de informação levou o casal a montar uma rádio online com uma programação especial de inclusão. Observando em todo o país, toda a rede nacional, não percebi nenhum meio de comunicação, plataforma que tivesse uma programação voltada à causa, à inclusão, à acessibilidade, com uma programação diária. E foi aí que veio a ideia de montar algo através da internet, que todos pudessem ter acesso. A rádio funciona nesta parte da casa. A ideia deu tão certo que há cerca de um ano o projeto vem ajudando a transformar vidas, não somente aqui no Brasil, mas também com ouvintes que acompanham a programação de outros países. A estrutura, tudo isso a gente não tem, né? A gente só tem o amor. A gente faz isso realmente com todo o carinho para poder passar para as pessoas o que a gente realmente gostaria de ter vivenciado, como o apoio. Agora a rádio se prepara para um novo desafio, a criação do Instituto Ame os Raros, para dar suporte às famílias que precisam de apoio. Recebemos mensagens, e-mails de pessoas do Brasil inteiro, de famílias que precisam receber apoio, doações, campanhas. E a nossa ideia do Instituto é aumentar esta plataforma, esta rede de comunicação. Realmente são pessoas mais frágeis, que possuem doenças raras, mas elas precisam ser vistas como pessoas como nós. Pessoas que são normais, pessoas que precisam dos direitos, que eles necessitam de apoio. E é isso, e a voz da rádio é para isso. Então, se você quiser ajudar a Rayane e o Ítalo a criar o Instituto Ame os Raros, pode fazer doações por esse Pix, que está aqui na tela, 85985190306. E hoje, 17 de novembro, é o dia da prematuridade. No interior sul do estado, apenas as cidades de Juazeiro do Norte e Barbalha têm UTIs neonatais. Por isso, a data foi usada para lembrar as futuras mamães sobre a importância do acompanhamento pré-natal. Joyce é de Iguatu, no centro-sul do estado. Há 2 meses, ela deu à luz a pequena Maria Ayla com apenas 25 semanas de gestação. De lá para cá, a mãe viaja todos os dias 300 quilômetros para passar algumas horas ao lado da filha. É gratificante cada dia estar aqui, porque cada dia é um dia a mais, cada dia é uma chance a mais. E cada dia que ela passa aqui, ela evolui. No interior sul do estado, apenas as cidades de Barbalha e Juazeiro do Norte têm UTIs neonatais. Além de equipamentos que garantem a vida dos recém-nascidos, uma equipe multiprofissional acompanha os bebês 24 horas por dia. Desde que foi inaugurada há 16 anos, mais de 5.000 recém-nascidos já passaram aqui pela UTI neonatal do Hospital São Lucas. O equipamento atende, em média, 15 pacientes por mês. Porém, muito mais que números, o que mais chama a atenção são os exemplos de amor e de superação. Há 12 dias, Evilane acompanha a filha Laura, que nasceu prematura. Foram 8 dias entubada, mas o quadro clínico só vem melhorando. Ainda não há previsão de alta, mas a mãe já sonha com o dia de levar a bebê para casa. É meu milagre, é o meu sonho, é ver a minha filha sair dali curada. Vai ter festa aqui, porque é o amor, é o coração que passa energia para ela. Eu saio mãe e fico as mães aqui, não só uma, mas toda a equipe. O pequeno Isaac, de 4 anos, é filho da Cláudia. Ele também nasceu prematuro, com 26 semanas de gestação. Foram 4 meses internados, 3 intubações, mas hoje leva uma vida praticamente normal como outras crianças. Uma luta diária aqui dentro desse hospital. Durante 5 meses, me internei 1 mês antes e passei 4 com ele. Se não fosse a UTI,
e a equipe médica, eu não estaria com ele. Essa médica pediatra, especialista em UTI neonatal, afirma que a prematuridade pode ser evitada com acompanhamento pré-natal feito corretamente. Durante a gestação é não deixar de comparecer à unidade básica de saúde para fazer o seu pré-natal, para se por um acaso tiver alguma intercorrência, alguma infecção, alguma patologia, estar tratando para estar evitando que esse bebê nasça antes do tempo. E para os pais de bebê prematuro, né, é o acompanhamento, né, com o pediatra, o acompanhamento mensal. Em Camocim, no litoral oeste do Ceará, uma balsa virou com turistas. Ana Flávia, tá todo mundo bem por lá? Está sim, viu, Bianca? Felizmente, todos os turistas estão bem, apesar aí do grande susto, viu? Esse acidente aconteceu na manhã de hoje, quando esse veículo entrava em uma balsa para realizar aí a travessia. Foi quando o carro acabou caindo no mar. Um vídeo mostra, inclusive, Bianca, o momento em que as pessoas vão saindo aí pelas janelas do veículo e elas acabam tendo, inclusive, ajuda de pessoas que trabalhavam lá no momento. Agora, a Prefeitura do município de Camocim se manifestou com relação a esse acidente e disse que investiga, né, as circunstâncias às quais tudo aconteceu. Por quê? Porque ela disse que nesse vídeo ele mostra, né, inclusive, que havia pessoas no interior do veículo e que isso é terminantemente proibido, porque no momento em que o veículo entra na balsa, não é permitido nenhum passageiro no interior dele, né? Mas felizmente essa história terminou bem, mas as investigações já estão acontecendo, viu? Eu volto com você, Bianca. Serviu aí de alerta, né? Obrigada, Ana, mais uma vez. E para evitar acidentes com a rede elétrica, é importante fazer a poda das árvores. Muitas vezes, os galhos acabam chegando na fiação e só profissionais especializados podem solucionar esse problema. Só com um olhar atento para visualizar a fiação escondida em meio aos galhos da árvore. E é justamente por passar despercebida que essa situação representa um perigo enorme. Para evitar acidentes e proteger a rede elétrica, são necessárias ações como a realizada na manhã desta quarta-feira em ruas e avenidas da Barra do Ceará, na capital. Os técnicos da Enel usam equipamentos apropriados para os cortes, que afastam os riscos de contato com os fios. A árvore, ela conduz energia. Então, se ela estiver tocando na rede, ela pode conduzir energia e provocar uma quebra de cabo, por exemplo. Mesmo que a proximidade dos galhos de uma árvore da rede elétrica represente muito perigo, realizar a poda por conta própria pode configurar um crime ambiental, sem falar nos riscos de acidentes. Somente profissionais como esses podem executar o trabalho. Só este ano foram feitas mais de 258 mil podas do tipo aqui no estado. O número já é 50% maior que o total registrado em todo o ano passado. Eduardo explica que nem toda fiação leva perigo se houver contato com galhos de árvores. Nem toda fiação é de energia elétrica, então a gente tem que ver caso a caso. Nós temos uma rede de média tensão que fica no topo do poste e a fiação está muito longe dela, então não há necessidade nenhuma de poda. Prefeituras também realizam o trabalho de poda de árvores. Aqui na capital, as ações são executadas pela Autarquia de Urbanismo e Paisagismo, a Urbifor. O cidadão que deseja solicitar uma poda em via pública deve fazer a solicitação pelo número 156. Caso essa poda seja realizada em uma área interna, a autorização para a poda deve ser solicitada junto à regional do bairro. E caso essa árvore esteja em contato com a rede elétrica, a solicitação deve ser feita inicialmente junto à Enel. A Enel também dispõe de canais para receber demandas de podas quando há risco para a rede elétrica. Poda de árvore em proximidade de rede elétrica é de responsabilidade da concessionária, no caso aqui da Enel Ceará. Se tiver alguma árvore que esteja tocando porventura na rede ou muito próxima, liga para o nosso 0800 285 0196 que nós prontamente iremos avaliar a situação. A Secretaria do Esporte e Juventude do Estado iniciou uma campanha para evitar a depredação do patrimônio na Arena Castelão.
Em apenas 3 partidas realizadas após o conserto das arquibancadas, 98 cadeiras já foram quebradas. Uma delas por um torcedor do Ceará, que se arrependeu da ação e pagou R$ 478 pelo equipamento. No dia do jogo Ceará e Bragantino, onde na hora da comemoração do segundo gol, na euforia, eu vinha quebrar uma cadeira da Arena Castelão. Mas como eu repudio atos de vandalismo, sou a favor da preservação do patrimônio público, eu procurei a Sejuv, procurei o Ceará e procurei também a Arena Castelão para fazer o ressarcimento do dano. Lembrando que a Arena Castelão é equipada com câmeras de segurança e os torcedores que forem flagrados destruindo o patrimônio são obrigados a ressarcir o Estado. Para o Clássico Rei desta quarta-feira, as cadeiras quebradas já foram substituídas com a reserva técnica da Sejuv. Falando em Clássico Rei, todas as emoções de Fortaleza e Ceará, o Clássico Rei que marca o retorno aí, das duas torcidas aos estádios cearenses, você vai acompanhar ao vivo nas rádios do Grupo Cidade de Comunicação. Jovem Pan News Fortaleza, FM 92,9 e também Cidade AM 860. A narração será de Gomes Farias. E após o Ministério Público do Trabalho de São Paulo entrar com ações na Justiça contra empresas de transporte por aplicativo, os motoristas país afora, ficaram assustados com a possibilidade do fim das operações dessas plataformas. O possível fim das atividades das plataformas de transporte por aplicativo deixou a categoria dos motoristas preocupada. Eu sou mãe solo, já gerou em mim uma grande preocupação. Querendo ou não, quando a gente entra na plataforma, a gente cria ali toda uma ideia, uma estratégia, cria uma rotina. Daniele dirige por aplicativos há 4 anos. É com o que ganha com esse trabalho que ela sustenta a sua família. Esse outro motorista também depende da plataforma para ter uma fonte de renda. Sem isso, ele não conseguiria se manter. Trabalhava com propagandas de loja, já estava na empresa lá há 3 anos e veio a pandemia e eu fiquei desempregado. E veio a ideia de trabalhar de motorista de aplicativo. E aí eu aluguei um carro, já tinha também atividade remunerada na minha carteira e dei início ao processo para trabalhar assim. Eu vejo assim como um grande problema. Vão ser centenas de milhares de pessoas que vão ficar desempregadas. Ítalo já passou dos 50 anos. Ele acredita que por conta da sua idade seria difícil conseguir oportunidades de trabalho fora dos aplicativos. No meu caso, que tenho 51 anos de idade, já é complicado o mercado, conseguir algum emprego, certo? Fora isso. Gosto de trabalhar como motorista de aplicativo. A possibilidade do fim das atividades das plataformas de transporte por aplicativo no Brasil veio de ações movidas pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo. Caso acatadas, especialistas acreditam que muitas dessas empresas deixariam de operar no país. As ações pedem o reconhecimento do vínculo empregatício dos trabalhadores. Esse advogado especialista em direito do trabalho esclarece como se caracteriza essa relação. As características da relação de emprego são a prestação de serviço prestada por pessoa jurídica, a não eventualidade, ou seja, a continuidade da prestação de serviço, a onerosidade, que é o pagamento pelo serviço prestado, e a característica principal, não menos importante que as demais, que é a subordinação jurídica, que seriam esses trabalhadores estarem vinculados às ordens, às determinações das empresas de aplicativo de transportes. Ele explica ainda que o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores através da contratação com carteira assinada possivelmente afastaria as empresas do país. A relação de trabalho que eles têm se transformaria em uma relação de emprego. Relação de emprego que é com carteira assinada. E em virtude deste reconhecimento, seriam concedidos aos trabalhadores todos os direitos trabalhistas vigentes em nosso país. Os trabalhadores esperam por melhorias nas condições de trabalho, mas temem que decisões mais radicais, como a obrigatoriedade da contratação por CLT, possam deixá-los sem trabalhar. Vamos conferir agora os destaques do Jornal da Record de logo mais. Olá, boa noite. Daqui a pouco tem Jornal da Record. Câmara dos Deputados aprova a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam no país. E os empresários comemoram e prevêem geração de novas vagas. Governo revisa a previsão de indicadores econômicos e estima um crescimento do PIB menor e uma inflação maior
para este ano. O presidente Bolsonaro critica o Enem e o ministro da Educação diz que prova não sofreu interferência política. Caderno apreendido na casa que seria de um dos milicianos mais procurados do Rio de Janeiro revela arsenal e faturamento do grupo. E na série especial, o retorno das invasões do MST e a ameaça ao agronegócio. Às 7:55, no Jornal da Record. Até já. Até já, Cris. Até já, Celso. Recadinho agora para você que está com o nome sujo no comércio. Começou em Fortaleza o Procon Zero Dívida, que vai ajudar na renegociação dos valores com condições especiais até o dia 3 de dezembro. Para quem espera pegar filas e passar horas tentando um desconto para acabar com os débitos antes do fim do ano, vai a dica. O atendimento presencial é só para audiências marcadas anteriormente. Não é à toa que a sala da unidade do Procon do Centro está vazia. Por isso, se você quiser participar do Procon Zero Dívida, prepare a internet ou procure a Lan House mais perto de casa. As funcionárias acompanham desde terça-feira o contato virtual, feito pelos participantes da negociação. A ideia do atendimento virtual é evitar aglomerações. Isso porque o Procon Zero Dívida é um dos serviços que mais recebe pessoas. Em 2020, para se ter uma ideia, foram 40 mil atendimentos e 7 mil pessoas que conseguiram fazer algum tipo de negociação. O canal de contato é a página fortaleza.ce.gov.br. Entre os documentos necessários estão o RG, o CPF, comprovante de residência, porque só pode fazer a negociação quem mora em Fortaleza, e o documento da dívida. É possível negociar débitos com a mediação do Procon, com descontos bem atrativos. O mutirão Procon Zero Dívida está sendo realizado todo no formato virtual. Então, o atendimento, o consumidor ele tem que procurar no horário de 8 da manhã até às 17 horas, acessar lá o portal da Prefeitura, fortaleza.ce.gov.br, na aba Defesa do Consumidor. Ele procura lá o link do mutirão Procon Zero Dívida. A diretora explica que a negociação vai até o dia 3 de dezembro e que 26 empresas oferecem a possibilidade de zerar a dívida. Esse mutirão a gente espera também conseguir esses descontos diferenciados para esse período e aguarda aí que aconteça, né? Bons descontos para os nossos consumidores. Todas as informações estão no nosso portal GC+, inclusive os links para você participar. E os deputados cearenses aprovaram hoje o projeto de refinanciamento do IPVA, ICMS e outras dívidas. O projeto de lei foi proposto pelo Executivo e aguarda a sanção do governador Camilo Santana. O objetivo é minimizar os impactos financeiros provocados pela pandemia da Covid-19. E para aderir ao programa, um dos requisitos aos contribuintes é desistir de ações judiciais que envolvam os débitos incluídos no Refis. Outras notícias a partir das 6h30, o Balanço Geral Manhã com Luciana Ribeiro. Agora, você assiste ao Jornal da Record e, na sequência, Gênesis. Para encerrar, imagens aéreas da Avenida Jovita Feitosa, no bairro Parquelândia, ali bem pertinho da Igreja Redonda. Um belo registro para essa noite. Um bom descanso para você e a gente volta a se encontrar amanhã às 7h15 da noite, logo depois do Cidade Alerta Ceará. Até lá, tchau!